Portanto, para estes três exercícios, quem é que quer mostrar a sua solução? Mostre aí um exercício de cada vez, por favor. Neste caso, para o primeiro exercício. Professor, eu mostro, professor. Ok, força. Só um momentinho, só que tô procurando aqui. Tá aqui. Tá vendo, professor? Sim, já consigo ver. É o primeiro, né? Calcular aqui. Das Esse aqui, variáveis, que é de exatamente. troca. Exatamente. Que é de troca. E aí eu fiz aqui, eu coloquei os valores que o senhor pediu, 10 e 20. Ok, Fiz aqui para imprimir o valor, né? O valor original, que é o A mais o B. ok. E aí aqui eu fiz só a troca. Eu coloquei um int temp, o A vai ser o A igual a B e o B vai para o tempo. Então, tipo, o tempo que tá o A e o A vai pro B e o B vai pro tempo. Eu fiz assim a ideia, e nem no Ex- fluxograma. exatamente, exatamente. Ou seja, com E recurso a uma variável auxiliar. é. E aí aqui eu só dei o print, né, que é o valor da troca. Eu fiz o valor da troca e botei aqui o mais A e o mais B. E aí fica trocado. O um fica com 20 e outro fica com 10. Ok, ok. E deixa eu ver. Aqui vai ficar o 20, que é o do B, e aqui o 10. Exatamente. Mas eu só uma dúvida só que é mais pessoal. Como eu faço para poder imprimir ele para poder mostrar o resultado? Ora bem, tu tens Porque eu estava vendo aqui no programa, eu não consigo. Tipo, eu botei para testar o voto, a percentagem dos votos, eu não está conseguindo. Pois, isso tem um problema, porque tu só consegues, neste caso, executar este método, dentro desse static void main. Portanto, a única hipótese que tu tens é chamar a classe e ir buscar aquele método. Volta lá à classe que estás a trabalhar. Pronto, Sim, e esse agora daqui. faz, atrás de classe, faz public, Tá? não apagues, atrás da classe escreve public static. Tem que ser atrás da Tá? classe. Ah, está, tá ok. Ou seja, atrás da classe escreve public static classe. Ok, e agora vamos gravar isso. Ok. E vem para cá, né? E agora aí, não faças console write line, Ok. apaga isso tudo, essa linha, exato. E agora escreve o nome da classe, que é o changing variables, Pronto. ponto. E agora, ok, vai outra vez à classe changing variables, esquecemos lá de colocar um public no método main. Ou seja, na linha 5 Ah, sim, bem aqui. coloca public. E grava, Ok. voltas aí e agora faz lá, apaga o Main, né? ponto, exatamente, main. Tá? É ponto main, né? Ponto main, exatamente. Main, agora abre e fecha parênteses e É aqui faz ponto EV. o ponto e vírgula. E agora executa lá o programa. Não, aqui eu só dar um Hello Não, World aqui apenas. fechou-te a consola, Rapaz, que pareceu ter deixa eu executado, ver se eu consigo colocar parou o. imediatamente. Podemos Sim, fazer outra coisa. Vai lá pera então aí. ao Changing Variables outra vez. Ok. Lá no método main. Eu Um acho que momentinho. agora estamos a cortar. Ok. Entre a 24 e a 25, escreve aí uma coisa. Aqui, né? A tua partilha Tá vendo? está a parar. Um momentinho. Estamos a ouvir um bocado aos cortes.
Botou bem, professor? Agora sim. Então, entre a 24 e a 25, escreve lá Tá? uma linha que eu te vou dizer. Que é o em baixo. Não, não, entre a 24 e a Ah, 25. Portanto, é a seguir a isso. aqui, né, Vai então. ter console. Ponto, e podes pôr read key. Não, não, read. Ah, tá. Read Isso aqui, key. né? O read key, o de baixo, esse. E agora Pronto. faz ponto, parênteses e fecha o parênteses e ponto e vírgula. Agora executa lá isso. Hello World. Onde é que isso está a ir buscar o Hello World? E o Hello World era do programa que ele vinha aqui É normalmente? só que tu mudaste isso, não é? Sim, Portanto, eu tirei. vai lá abrir ali aquela pasta Properties e o Launch Settings. Portanto, Class Tasks, Command Name Project e não estou a perceber porque é que isto está a executar uma neste caso uma coisa antiga, não é? Fazemos o seguinte, vai lá ao build, cá em cima, e faz rebuild solution. É, deu um erro bem aqui, ó. Ok, calculate area. Pois já te está a dar aí um problema nesse. Pois, só que agora tu para mostrares isso vais ter que mostrar a solução do outro. Desse Portanto, aqui. Então, o ideal é fazermos o seguinte. Em vez de criar classes em separado, isto agora para os próximos exercícios, não é? Em vez de criar tá. classes em separado, cria estes exercícios tudo na classe Program e vais comentando à medida que vais fazendo. Porque senão depois vais ter estes problemas. Isso vai dar para executar de qualquer forma. A única questão é que precisávamos de perceber qual é que era a classe que estava a arrancar, ir a todas as que já têm o método main implementado, mas também não sei até que ponto é que o método main aí pode estar a criar problemas através do seu nome, portanto acaba por ser inglório estar a fazer dessa forma, ok? Ok. Mas pronto, Ok. é Muito isso. obrigado, professor. Nada, obrigado pela partilha. Entretanto, temos também aqui a solução do David, mas o David colocou aqui o exemplo de isto tudo e nós queríamos só para já o código. Portanto, esta solução que aqui está, pronto, tem a troca das variáveis, mas nós pronto, queremos ver o código propriamente dito. Pronto, relativamente ao primeiro exercício, está então corrigido. Depois faço aqui a correção passo a passo convosco, para quem possa ter depois mais alguma dificuldade e seguir a linha de raciocínio. Vou pedir então a mais uma pessoa para mostrar o segundo exercício. Neste caso, o de calcular a área do retângulo. Quem é que quer mostrar o seu? Eu posso. Força, David. Portanto, no exercício 2, tu tens o console write line, insira o valor da base do retângulo, recolhes como um double, fazes double.parse do console readline, a seguir console.writeLine insira o valor da altura do retângulo, fazes a altura retângulo e fazes o parse para obter um double, daí, e depois assignas uma variável área que vai ser base vezes a altura do retângulo e fazes console writeLine, a área do retângulo é mais área. Exatamente. É isso mesmo. Certíssimo. Certíssimo.
uma coisa, eu em vez do parse eu podia simplesmente pôr convert to double, certo? Não é. É convert to double, sim. Podias fazer com o convert, sim. Acaba por ir dar à mesma coisa. Por exemplo, quando eu vou meter alguma coisa convert to int, aparece-me só o convert to int 32 ou 64. Ok, o int32 é o inteiro, o tipo de dados inteiro, o int64 é o tipo de dados long. Na prática, um inteiro acaba por ser um número de 32 bits, por isso é que aparece como int32, e o long acaba por ser um inteiro de 64 bits, daí aparecer int64. Ok. Mas o convert tem uma série de tipos de dados que podes utilizar. Mas se utilizas o parse também não tem problema nenhum. Ok. Obrigado. Nada, obrigado eu pela partilha. Vamos então ver agora a solução para o terceiro exercício. Quem quer partilhar aqui a solução? Posso partilhar? Ok, Jaime, força. Já conseguem ver? Sim. Ok. Portanto, então tu tens o número de eleitores, número de votos válidos, votos nulos, votos brancos. Ok. Tu declaraste isso como double, mas não precisavas ter declarado aí como um double. Eu percebo porque é que o fizeste, porque depois as divisões iam dar problemas, mas. Ou então tu estás-me a dizer estes votos válidos. Ok, tu já estás a declarar isso como percentagem. Ok, já percebi o que estás a tentar fazer. Ok, ok. Pronto, utilizas as mesmas variáveis. Sim, acaba por ser até mais otimizado. Portanto, tu fazes um do while enquanto os eleitores forem diferentes de zero. Já agora, porque é que tu estás a fazer um do while? É apenas para repetir isto várias vezes e permitir várias iterações ou Sim, só isso? sim, sim. Ok. Então não precisas ali daquele break na linha 60. Ok. Ok? Mas vamos lá ver então. Console WriteLine introduz o número de eleitores, recebes o número de eleitores e fazes um parse para inteiro, o número de votos válidos equals double e fazes um parse, o WriteLine para o número de votos nulos, recebes e introduz o número de votos brancos também e recebes. Portanto, votos válidos vão ser os votos válidos vezes 100 para serem aqui a percentagem, os votos nulos vezes 100 e os votos brancos vezes 100. Ok, e os votos válidos vão ser então votos válidos a dividir pelos eleitores, os nulos a dividir pelos eleitores e os brancos a dividir pelos eleitores e depois faz então o console write line disso tudo. Ok, e escuta lá esse código só para vermos uma coisa. Não sei Depois se, desenvolvi. não sei se Sim. escutaste Não. é que a tua partilha parou. A sério? Sim, Ah, ficou. Ficou vou tentar congelado. partilhar de novo. Ok, tenta lá partilhar outra vez. Ok, então executa lá o projeto. Ok, Conseguem ver eleitores. agora? Sim, sim, agora sim. Coloca aí 1000.
Conseguem ver? Sim, sim, consegui. Coloquei 1000, faz Ok. então Enter. Sim, já fiz. Por exemplo, aqui muitos votos válidos. Pois, agora sim é que apareceu os votos válidos, 500, votos nulos, podes pôr também 100. Convém que as três coisas deem 1000. Mas acho que a tua partilha depois fica parada e eu não consigo ver mais. Ah, Fica ok. congelada, digamos assim. Ok. Então, coloca-se aí esse problema. Oi, para lá, agora sim, agora sim. Portanto, 50% dos votos são válidos, 10% são nulos e 40% dos votos são brancos. Agora sim, já apareceu. Exatamente, está certíssimo. É uma boa forma de fazer isso utilizando poucas variáveis. Ok, Jaime, obrigado então pela partilha. De nada. Então, eu posso fazer aqui os exercícios também rapidamente convosco, só para quem não conseguiu fazer, seguir aqui a linha de raciocínio. E termos então aqui outra forma, muito embora não será muito diferente daquilo que vocês já viram. Portanto, eu vou colocar aqui o enunciado para o primeiro exercício. Ora, escreva um algoritmo que armazena o valor 10 numa variável A e o valor 20 numa variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, troca os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. No final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Portanto, eu tenho uma variável A que vai ter o valor 10, tenho uma variável B que vai ter o valor 20, e então eu quero trocar isto para que A passe a ter o valor 20 e B passe a ter o valor 10. Portanto, utilizando apenas trocas entre variáveis. Como nós já vimos na nossa UFCD de algoritmia, para fazermos isto, precisamos sempre de uma variável auxiliar. Lembrem-se daquela analogia do ter dois pratos na mão e querer trocar os pratos entre mão. Temos sempre que pousar um em cima da mesa primeiro e trocarmos depois de uma mão para outra. Portanto, a nossa mesa vai ser a variável auxiliar, não é? E neste caso vamos deixar aqui só desta forma. Não precisamos de inicializar ou podemos logo inicializar a um valor. De qualquer forma, eu vou separar isto de forma a declararmos as variáveis, depois termos o processamento e depois os outputs. Portanto, o que nós vamos fazer agora é então dizer que auxiliar vai ser igual, por exemplo, a A, de modo a pousarmos em cima da mesa o valor de A. A seguir, vamos dizer que A vai ser igual a B, de modo a que passamos o valor de B para a variável A e vamos a seguir com a variável B assignar ao auxiliar, ou seja, aquilo que ficou em cima da mesa. Depois disto, podemos fazer um output para o ecrã, dizendo então que o valor da variável A é de A, não é esta, e o valor da variável B é de. Se nós executarmos isto, vou só colocar isto aqui um pouco maior. Se nós executarmos isto, vamos ver que o valor da variável A é de 20 e o valor da variável B é de 10.
que é exatamente o contrário àquilo que tínhamos inicialmente, em que A tinha o valor de 10 e B o valor de 20. Se trocássemos isto para 90 e 95, iria funcionar exatamente da mesma forma. Portanto, A deixava de ser 90 e passava a ser 95 e B passava a ser 90 em vez de 95. Portanto, declaramos três variáveis, as duas que queremos trocar, uma auxiliar para guardarmos temporariamente aquele valor. Dizemos que nesse espaço em memória auxiliar vamos colocar lá o valor de A, trocamos as variáveis e depois na variável que temos ainda livre vamos colocar o valor que está em cima da variável auxiliar. E depois fazemos então aqui o console write line destes dois valores. Digam-me, dúvidas, questões, ou queiram perguntar relativamente a este exercício 1? Não? Ok. Então, eu vou comentar este e deixem-me ver aqui exercício 1. Para fazermos então aqui o exercício 2. E o exercício 2 passa então aqui por este enunciado em que escrevam um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo, base e altura e calcular e escrever a área do retângulo. Portanto, eu vou precisar de... Vou pôr três variáveis, não é? Uma para guardarmos a base, uma para guardarmos a altura e a outra para guardarmos o resultado da área. Okay? Portanto, então, eu vou utilizar aqui o double justamente para termos valores decimais. Poderiam utilizar o inteiro na mesma, não tem mal, mas eu vou utilizar o double para podermos ter valores decimais. Portanto, vou a esta variável double chamar base. Não posso, tenho que chamar base retângulo. Vocês vão ver mais à frente o que é este base. Quando estivermos a trabalhar com programação orientada a objetos, propriamente dito. Eu vou deixar aqui isto inicializado a 0, ou poderíamos não inicializar, mas eu vou já inicializá-la a 0. É sempre boa prática inicializarmos as variáveis. E vamos declarar aqui outra chamada altura do retângulo será igual a 0 também. Depois temos que informar ao utilizador o que é que ele precisa de inserir no programa, não é? Portanto, eu vou aqui fazer o seguinte. Eu até vou utilizar um console write. Eu gosto de fazer isto desta forma, a dizer insira o valor da base do retângulo. Faço aqui um contra/t e pronto. A seguir disto estar impresso no ecrã, eu vou então recolher o input do utilizador. Portanto, eu vou dizer que base retângulo vai ser igual a console.readline. Mas temos um problema, como estava a dizer há pouco. O console.readline tem apenas uma devolução do tipo de dados string. E nós aqui estamos a querer receber um double. Portanto, o que vai acontecer é que isto vai dar um erro a dizer que não pode implicitamente converter o tipo string para double. Daí haver necessidade de nós pegarmos no resultado desta função e transformarmos isto num valor numérico. Portanto, nós podemos fazer isto com recurso a duas funções. Podemos utilizar o parse, ou seja, dizemos qual é o tipo de dados que queremos e fazemos parse. Dentro do parse colocamos então o console readline, a string que vai ser devolvida aqui, e é uma das opções.
E eu aqui vou utilizar o convert só para termos as duas formas. Portanto, eu já declarei variáveis, já disse ao utilizador, olha, dá-me o valor da base do retângulo, ele já introduziu o valor da base do retângulo, esse valor já foi convertido para um double, vida que segue. Agora vamos fazer o resto, que é então dizer o seguinte, que é insira o valor da altura do retângulo. Depois outra vez outra barra T. Agora, vamos escolher esse valor, não é? Portanto, a altura do retângulo vai ser igual, e podemos utilizar neste caso o convert.to double, e passarmos aqui para dentro o console readline. Okay? Portanto, é uma das formas que nós podemos utilizar. Tanto esta como esta vão dar a mesma coisa. Okay? O output vai ser sempre um double e neste double.parse o output vai ser sempre um double também. Portanto, não há diferença, é uma questão de diferença numa ou noutra notação. Okay? Portanto, a seguir, o que é que nós vamos fazer? Eu disse que ia declarar mais uma variável e não declarei, que é o resultado ou a área. Agora vamos calcular então a área, não é? Em que vamos dizer que a área vai ser igual a altura do retângulo vezes a base do retângulo. Que é desta forma que nós calculamos a área de um retângulo, é através da multiplicação de um dos lados pelo outro. Depois de termos isto calculado, vamos mostrar ao utilizador qual foi a área que foi calculada. E vamos utilizar aqui o console writeLine novamente e vamos dizer o quê? A área do retângulo fornecido é de área. Ora, unidades quadradas. Só pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser milímetros. Portanto, vamos só trabalhar com unidades e segue. Se vocês não puseram isto, puseram só é de área, está correto mesmo. Portanto, declaro 3 variáveis, peço ao utilizador uma coisa, recolho do utilizador essa mesma coisa, peço outra vez uma outra coisa, recolho essa nova coisa, calculo a área em questão e faço então o output do valor calculado aqui neste console writeLine. Executando isto, temos então aqui o nosso programa. Insiro o valor da base do retângulo, eu vou pôr insira o valor, bem, aqui por acaso devia ter posto console write, só para ficar igual, não é? Eu vou ter que fazer aqui. Portanto, tínhamos colocado aqui o 8, aqui o 4 e a seguir temos o output a dizer que a área do retângulo fornecido é de 32 unidades quadradas, porque é então 4 vezes 8 ou 8 vezes 4. Ok? E assim calculamos a área deste retângulo. Se colocarmos aqui uns valores diferentes, vocês vão ver que isto vai dar sempre a soma, não é? Portanto, se eu colocar aqui um 5 e aqui um 6, vamos ter então 30 unidades, porque 6 vezes 5 são 30. Portanto, é um algoritmo que funciona sempre independentemente dos valores que lá colocamos. Até podemos utilizar valores decimais, não é? Portanto, se colocarmos aqui 20.4 e aqui 34.9, vamos ter aqui um valor com muitas casas decimais, mas é o valor dele. Isto dá para arredondar as casas decimais também. Okay? Se eu não estou em erro, eu não me lembro disto de cor, mas é o toString, não é? E depois existem aqui algumas
alguns códigos. Isto está na documentação da Microsoft, eu posso passar, mas eu acho que é o D2. Para termos aqui estes valores. Portanto, eu vou colocar 20.4 e 30.5, não é? Não é o D2. Eu tenho que confirmar. Há uma tabela que tem estes atalhos. Isto é aquele tipo de coisas que a malta não decora, justamente porque está em tabela. Mas eu posso vos mostrar aqui. Ora, o string. Ora. Decimal places. Decimal places C Sharp. Portanto, string method. E onde é que nós temos? Bem, isto é para o decimal, portanto, se calhar não vamos encontrar aqui. É para estes valores do string. Deixa-me procurar se eu encontro aqui um double. Só temos aqui. Aqui não temos. Onde é que temos? Ora, este é uma das formas que nós temos também para fazer isto. Ok, existe o round, mas não queríamos utilizar o round, eu queria com o string. Também temos o format, também é uma possibilidade. Vamos utilizar esta notação aqui. Portanto, fazemos isto e desta forma. Então, tínhamos os 20.4 e os 30.5. Exato, e temos então aqui o valor depois arredondado. Ok? É uma das formas que temos para fazer isto, através aqui do toString. Portanto, isto é apenas uma curiosidade, como vos disse, isto é aquele tipo de coisas que não se decora, porque isto está na própria documentação e então, quando há necessidade, consulta-se estes documentos e vai-se ver. Bem. Depois não, já temos o exercício resolvido. Pergunto, dúvidas, questões, algo queiram perguntar relativo a este exercício 2? Não? Ok. Então, vamos comentar este exercício 2 e vamos corrigir o 3. Ora, o 3. Temos então que ler um número total de eleitores de um município. Ler um total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos e calcular e escrever a percentagem que cada um representa em relação ao total de eleitores. Ok? Portanto, nós podemos fazer isto de várias formas. Esta forma, por acaso, que o David mostrou com estas variáveis em double é uma possibilidade. Há quem declara variáveis para as percentagens, outra ainda para os eleitores e para a quantidade de votos. Ou seja, existem aqui várias formas que podemos usar. O problema de se calhar de utilizarmos o double é que se calhar não conseguimos controlar que o utilizador coloque um valor decimal, não é? Portanto, ele pode indicar 20.3 eleitores e não há assim muito que nós possamos fazer para controlar isso. Portanto, eu prefiro declarar as variáveis como inteiras e depois fazer aqui os processamentos correspondentes. Até podemos ver como é que podemos trabalhar apenas com os casts. Isto pode ser algo útil. Portanto, eu quero receber então inteiro, que será então o número de eleitores, vou inicializar a 0,
Vou receber então o número de votos brancos, será em 0 também. O int, número de votos válidos, também será 0. E o int, número de votos nulos, para já também serão 0. Vamos começar a perguntar coisas ao utilizador. Outra coisa, se vocês não quiserem estar sempre a escrever console writeline, vocês podem fazer CW e carregar uma vez no tab e isto escreve console writeline por vocês. Okay? É um dos truques que vocês podem utilizar. Aliás, existem uma série deles, alguns atalhos que vocês podem utilizar que ajuda a escrever um pouco mais depressa. Então, console writeline e vamos indicar aqui o que insira o número de eleitores do município. Okay. Desta vez já não vou fazer com o Ctrl+T ou Ctrl+T. Vamos então recolher o número de eleitores, ou seja, eleitores vai ser igual a convert.int32 do que do console.readline. Portanto, desta forma eu consigo converter para um inteiro de 32 bits aquilo que foi indicado no console.readline, ou o resultado dessa função. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui mais um console writeline a dizer insira o número de votos do município. E a seguir eu vou dizer que o número de votos brancos vai ser igual também a um convert.int32 console.readline. Ou seja, recolher mais uma vez o input. Vou só fazer isto só para tornar um pouco mais legível. A seguir vamos perguntar mais coisas ao utilizador, a dizer insira o número de votos válidos. E o utilizador insere e nós vamos recolher, não é? Ou seja, o número de votos válidos vai ser igual a convert.int32 de console.readline. Ok. Temos então os três inputs do utilizador. Falta-nos o quarto input. Portanto, o quarto input vai ser insira o número de votos nulos. E o número de votos nulos vai ser, tal como vimos, igual a convert.int32 console.readline. É exatamente isto que nós precisamos. Depois disto, temos estes valores todos populados. Okay. Agora, nós podemos fazer aqui alguns processamentos dentro do próprio console writeline. Ou seja, nós podemos, eu vou fazer 4 console writelines e vou dizer o quê? Vou dizer resultado. Vou dizer aqui, por exemplo, votos brancos. E vou seguir dizer uma coisa que mostrar, percentagem. E depois eu vou fazer, será mais fácil assim, votos brancos. Aqui serão os votos válidos e os votos nulos. Okay. E nós agora podemos fazer aqui alguns processamentos no console writeline, por exemplo. E como é que eu faço isso? Vou utilizar aqui o $sign e $sign. E o que é que eu agora vou dizer? Vou dizer que
Os votos brancos vão ser então o número de votos brancos a dividir por eleitores. Contudo, eu quero que este número seja lido como um double. Se eu não colocar isto e esta percentagem, aliás, esta percentagem vai ser sempre inferior a 100, não é? Portanto, o resultado disto é sempre um decimal. E então eu vou querer que isto seja lido como um double e vou assignar desta forma. Okay. Senão, isto depois vai dar sempre zero. Já vamos ver isso. Depois, os votos válidos. Estão a fazer um cast para double. E vamos dizer que número de votos válidos a dividir por eleitores. Percentagem. Vezes 100. Desculpem. Vezes 100. Porque senão dá-me aqui um valor decimal, como eu estava a dizer há pouco. Seguido, double, e queremos então os votos nulos. Número de votos nulos a dividir por eleitores vezes 100. Percentagem. Vamos testar isto. Portanto, o número de eleitores do município serão 1000. O número de votos brancos serão então 255. Já vamos fazer 200 e... pode ser 255. O número de votos válidos vão ser 555. Mesmo que isto não dê 1000, as percentagens vão dar certas porque fica a faltar algumas percentagens, não é? Não, a soma daquilo tudo não dá 100. E aqui será 300. Ora, isto vai dar muito mais do que 1000. Portanto, vamos fazer desta forma. Só 128. O que é que vai acontecer então? Aqui nos nossos resultados vamos ter votos brancos 25,5%. Nos votos válidos temos aqui 55,50001. Portanto, é aqui uma aproximação que é feita. Depois, nos votos nulos, temos então 12,8. A soma disto tudo não dá 100%, mas, como veem, isto dá valores decimais. Okay? Se tirarmos aqui os doubles, isto vai dar aqui um problema. Portanto, tínhamos 1000, 255, 555 e 128. E temos sempre isto tudo a zero. Porquê? Porque nós estamos a dividir um inteiro por outro inteiro e o output disto vai ser sempre lido como um inteiro. A menos que nós digamos, olha, eu não quero que isto seja lido como inteiro, quero que seja lido como um float, ou um double, ou um decimal, ou o que seja. Okay. Caso contrário, vamos sempre ter este problema. É devolvido sempre o mesmo tipo de dados. E nós não precisamos de estar a declarar isto como doubles, por exemplo, na medida em que poderia levar a que o utilizador colocasse aqui um valor decimal nos eleitores. Por exemplo, se eu tentar colocar 12,8 eleitores, eu vou ter imediatamente um erro a dizer que isto não está no formato correto. Okay? Eu não posso converter um valor decimal para um int32. Não, pelo menos não desta forma. Vamos ter imediatamente um erro. O máximo que eu poderia fazer era depois um arredondamento, e se é para baixo ou para cima, conforme a função que eu escolher da classe math. Mas assim à cabeça não pode ser feito. Okay? Portanto, eu gosto de utilizar esta abordagem na medida em que coloca a necessidade de vocês utilizarem o cast para isto. Okay?
Relativamente a este terceiro exercício, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Este acredito que fosse o mais difícil. Ficou percebido? Não há nenhuma dúvida? Não. Ok, boa, boa. Então pronto, malta, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora a nossa pausa.